Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso bondoso Deus, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa crescer constantemente, continuamente em nossos corações, de maneira que a cada dia nos pareçamos mais com Cristo, o Filho de Deus. Amados, hoje, na terça-feira, nós vamos dar continuidade aqui à nossa lição semanal, à nossa lição bíblica diária. Estamos estudando sobre o julgamento do Senhor nesta semana. Ontem nós vimos claramente, quando lemos que o Senhor falou que no dia da ira, no dia do seu julgamento, os ímpios se esconderiam nas cavernas das rochas, nas covas da terra, como se enterrariam como as topeiras, e se esconderiam como os morcegos se escondem no mais escuro das cavernas, porque eles não confiaram em Deus, confiaram mais nos seus ídolos, na prata, no ouro, e então experimentarão o dia da ira do Senhor, o dia do terror do Senhor, pela vergonha que sentirão, O terror é motivo da vergonha em que eles sentirão, quando o Senhor se levantar para abalar o planeta Terra, assim disse Isaías. E vimos também na quarta pergunta de ontem que o Senhor diz, o próprio Senhor diz, porque eis, que o Senhor dos Exércitos vai tirar de Jerusalém e de Judá o seu sustento. Ele ia tirar o pão e a água, Duas tipologias muito fortes, que é o conhecimento da palavra de Deus e a inspiração da palavra de Deus, A revelação que mantém o homem vivo espiritualmente para o reino eterno de Deus. Iria tirar de quem? De todas as pessoas do planeta. Ele vai tirar de todas as pessoas de Jerusalém aqui, tipificada como o povo de Deus, Jerusalém como cidade do povo de Deus, um tipo, Não a Jerusalém literal, mas uma tipologia, de povo de Deus, Então, não, claro que não, que ele não vai tirar isso de todo mundo, Ele está falando aqui, obviamente, ele já deixou claro que é contra os príncipes, os líderes e aquelas pessoas que os seguem. Mas, dentro do contexto da mensagem de Isaías, existe um remanescente. Existem aqueles que não curvaram seus joelhos a Baal. Existem aqueles que permanecem na fidelidade da palavra do Senhor, Obviamente. Portanto, hoje, na primeira pergunta de hoje, a quinta pergunta da lição, nos traz aqui mais um questionamento para que a gente dê continuidade a essa mensagem importantíssima que o Senhor nos traz através do profeta Isaías. A quinta pergunta diz assim: o que mais o Senhor tirará do meio de Jerusalém, já que ele disse que tiraria o pão e a água, O que mais ele tiraria? Então, o versículo agora, Isaías 3, versículos 2 e 3. Ele vai tirar também todas as pessoas importantes, os homens corajosos e os soldados, os juízes e os profetas, os adivinhos e os sábios, os oficiais do exército e as autoridades civis, os conselheiros e todos os feiticeiros, ou os oráculos, ou os adivinhos, É o que ele vai tirar aqui. Então veja que aqui nesse verso, o Senhor está dizendo que além de tirar todas a água e o pão, ou seja, a sobrevivência no sentido espiritual, e obviamente isso também ocorreu no sentido material, mas o mais importante aqui é o sentido espiritual, é o mais importante, Ele tiraria, por que Deus tiraria aqui os homens corajosos? Vamos citar o exemplo aqui de um homem corajoso. Joabe, por exemplo, Davi, o general Davi Joabe, que era muito corajoso, Há tantos outros homens, corajosos na palavra de Deus, muitos, homens corajosos.
Mas por que é que ele disse que está tirando os homens corajosos? E o juiz aqui não é aquele que senta no tribunal. O juiz aqui é, por exemplo, aqueles que estavam ali para julgar segundo, né, julgar segundo uma autoridade que eles acreditavam que vinham de Deus. Por exemplo, Débora foi uma juíza, Sansão foi um juiz, Gideão foi um juiz, né? Então, nesse sentido, tirarei ali o juiz e tirarei também os profetas, né? Os adivinhos aqui eram aqueles que tinham visões, né? Os sábios, os oficiais. Por que ele vai tirar esse povo todo? Por que o Senhor está dizendo que vai tirar essas pessoas? Por que ele está dizendo isso? Vai tirar de quem? Do povo. Por quê? Porque o povo deixou de confiar em Deus e estava confiando agora nestes homens, né? O povo, quando estava sendo cercado pelos inimigos, eles confiavam em quem? No grande guerreiro, no grande general, na quantidade de exército, nos soldados, né? Então eles acreditavam nisso. Quando eles queriam saber uma revelação do futuro, eles não iam mais para a palavra. Agora, vamos consultar aqui o pastor da igreja, né? O adivinho, aquele que diz que é profeta. Ora, nada. Você quer conhecer como era isso aqui no passado? Olhe com profundidade para a igreja do presente. A igreja do presente só não busca mais saber de Deus na sua palavra, qual é a vontade de Deus, saber o futuro pela boca de Deus já descrito na palavra. Está lá a Bíblia repleta de profecias que ainda se cumprirão no futuro, né? Mas o povo não quer saber. O povo quer saber de pessoas que ficam na internet, né, dizendo que é serva de Deus, que é servo de Deus, né, dizendo que viu isso, que foi aquilo, que foi, né? Pessoas sem nenhuma credibilidade, sem nenhum mérito espiritual, sem nenhum fruto espiritual para dar para ninguém. É só fala, é só eloquência, às vezes fala bonito, às vezes tem uma voz grave, uma voz tal, e as pessoas acreditam, porque estão nesse mesmo envolvido, nesse mesmo pecado, nesse mesmo engano, nesse mesmo engodo. Vivemos na era do engodo, né? São milhões, são milhares no mundo de líderes religiosos dizendo que é profeta, dizendo que é apóstolo, dizendo que é isso, que viu aquilo outro, mas, né? E a igreja confiando nessas pessoas, deixar de confiar em Deus. Então, se eles confiam nessas pessoas, e não num Deus que não passa, que não é passageiro, no Deus que é eterno, se ela queres confiar nessas pessoas que são passageiras, que são falhas, então Deus vai tirar essas pessoas para ver agora no que é que elas vão confiar, em quem elas vão depositar essa confiança. O Senhor sempre faz isso. Hoje não é diferente. Aqueles que estão depositando a sua confiança, a sua esperança numa igreja, na placa de uma igreja, no CNPJ de uma igreja, no líder de uma igreja, no pseudo-profeta, né? Essas pessoas podem estar procurando uma depressão, o medo, a falta de resposta, a escuridão e com ela a morte. Continuando, meus amados, vamos aqui para a nossa próxima pergunta, a sexta pergunta da nossa lição, a segunda pergunta de hoje, que nos traz aqui o seguinte, que é o questionamento. Em que situação viverá o povo de Israel, o povo de Judá, quando o Senhor tirar deles o seu pão e a sua água? E tirar também os líderes, os homens em quem o povo escolheu confiar mais do que em Deus, né? Os seguidores de homens. Só o que tem hoje é seguidor de homem, né? Pois bem, em que situação eles viverão a partir de então? Vamos aqui ver o cenário que vai descrever aqui, que está descrito em Isaías, capítulo 3, versículo 4 até o 7, diz assim: O Senhor escolherá meninos para governar o seu povo. O poder ficará na mão de crianças. Todos perseguirão uns aos outros. Cada um explorará o seu vizinho. Os jovens não respeitarão os velhos, e gente que não vale nada desprezará as pessoas honestas. Naquele dia, uma pessoa agarrará um dos seus parentes e lhe dirá: Você pelo menos tem roupas para vestir.
Então venha ser o nosso chefe e governe este montão de ruínas. Mas o outro responderá: eu não posso ajudá-lo. Não tenho nem comida nem roupa na minha casa. Você não vai me fazer virar chefe do nosso povo. Meus amados, veja que cenário caótico, cenário de plena escuridão, um cenário de trevas espirituais, de treva moral, aonde a inversão de valores dominou o professo povo de Deus. O povo que se dizia povo de Deus, que se afastou da verdade, se afastou da palavra de Deus, para confiar no mundo, no dinheiro, no ouro, nos seus líderes. E quando perdeu essas coisas que são passageiras, trocaram o Deus eterno pelas coisas passageiras, agora irão sofrer aqui num cenário de extrema dificuldade, de opressão, de desespero, um cenário caótico completamente sem rumo, porque eles foram inventar de confiar no sábio, no rei, no soldado, no chefe do exército, no adivinho, no profeta, no juiz, e agora essas pessoas que eles confiavam não passam de criança no tempo da dificuldade. Tudo vira criança. Porque somente Deus tem o poder, a maturidade para governar e guiar o seu povo. Né? Ele faz isso através de Cristo. Pois bem, ele diz aqui bem claro que o povo ficará tão perdido sendo governado. Olha, já imaginou alguém ser governado por uma criança? Você já imaginou, você chega para uma criança e diz assim, olha, lá na minha rua tem um problema grave de esgotamento, tá tendo odor lá, vai ter muita doença, tem muito mosquito, tá. O que uma criança pode dizer diante disso? Ela não sabe o que é esgoto, ela não sabe o que é mosquito, ela não sabe o que isso pode causar de doença, não tem noção de nada. É assim que essas pessoas, e é assim que muita gente está confiando num homem, como iluminado, como isso, não passa de uma criança. As pessoas estão trocando o ensinamento do próprio Deus para seguir criança. Quando a própria Bíblia diz, o próprio Cristo diz lá em João 6,45, todos serão ensinados por Deus. Se as pessoas hoje, ao invés de buscar o ensinamento de Deus, estão confiando 100% nos homens, está fazendo algo errado, né? Ou está fazendo tudo errado. E aí diz, devido a isso, todos começarão a perseguir uns aos outros. Um cenário de caos, parece mais aqueles filmes de Hollywood, né? Os filmes apocalípticos, depois de uma catástrofe mundial, todo mundo brigando por uma lata de sardinha, todo mundo se matando por uma garrafa d'água. Todos perseguindo uns aos outros, né? E cada um explorará o seu vizinho. Não haverá ordem, não haverá lei, né? É uma cidade, um povo sem rumo, sem nenhuma perspectiva de progresso, de crescimento. Diz ainda a inversão dos valores morais. Diz aqui que os jovens não respeitarão mais os velhos, né? E aí, pessoa que não vale nada, eu gostei dessa versão aqui, gente que não vale nada desprezará as pessoas honestas. É o que nós estamos vivendo hoje, né? Hoje, até as próprias igrejas, vamos falar primeiro do mundo. Hoje, as pessoas estão exaltando um sujeito que grava uma música. Nesta música, na verdade, é um verdadeiro coito sexual, linguagem inapropriada, até para adultos, quanto mais para crianças, e tocado no meio das crianças e tal, né? Homens, né, que se dizem homens, né? Pessoas sem nenhuma reputação moral, sem nenhuma experiência de vida, sem nenhum preparo para fazer qualquer coisa, para dar um prego numa barra de sabão, como diziam os antigos, né? E aí vivemos nestes dias, onde as pessoas são supervalorizadas
E o trabalhador, aquele homem que se mata pela sociedade, não é valorizado, né? E essa é exatamente o retrato. Parece que Deus não está falando aqui para Isaías, está falando para a gente. Da mesma forma tem ocorrido dentro da igreja, né? Cantores e cantoras que se dizem levitas, que de levitas não tem nada, né? Não sabem nem o que é levitas para dizer o que significa ser levita. Então, pessoas que estão cantando, fazendo show por dinheiro, e diz que é o Ministério da Música, tem nada a ver com o Ministério da Música, o Ministério do Louvor, né? Se vendendo por dinheiro, vendendo sermão por dinheiro, vive de encontro em encontro, né? Dando show num palco e tal, e as pessoas confiando nessas pessoas como sendo uma pessoa inspirada, né? Uma pessoa que é usada por Deus, e as pessoas têm acreditado nisso aí, né? Pois bem, e aí o Senhor diz aqui, ó, naquele dia, uma pessoa vai agarrar o seu parêntese, né, o seu parentes, um dos seus parentes, né? Qualquer pessoa, um primo, alguém, por exemplo, e diga assim, olha, faz o seguinte, só tem criança reinando aqui no nosso meio, venha reinar sobre nós. Aí o sujeito pergunta assim, mas eu não sou formado em administração pública, eu não tenho gestão na coisa pública, eu não sei. Como é que eu vou ser o prefeito da cidade se eu não conheço nada? Eu não conheço nada de administração, não conheço nada de economia, não conheço nada da própria administração pública. Como é que eu vou ser prefeito? Não, é só porque você tem uma roupa legal, né? Você tem uma roupa, você tem o que vestir, então venha reinar sobre nós, hein? Imaginou? Isso não tem como ter acontecido no tempo de Isaías, não. Tem que ser para hoje mesmo. Porque é assim que nós escolhemos os nossos líderes. Se um pastor não estiver pregando numa igreja de paletó e gravata e bem alinhado, quanto mais bonito, quanto mais alto ele for, mais forte, mais bem alinhado o nível do seu terno, do seu sapato, né? Do seu cinto, do seu relógio, da sua joia, do nível da sua gravata. Quanto mais for, mais essa pessoa aí é o líder ideal para a igreja. Ora, essa igreja que está aí hoje, ela merece o líder que tem. Ela merece a cegueira em que vive. Porque ela é uma igreja que mede as pessoas pela sua aparência exterior. Essa igreja que está aí não é espiritual. Nós estamos vendo aí dia e noite o que está acontecendo. A maioria, não estou generalizando, a maioria, porque a maioria, como a Bíblia diz, é o que se vai se perder. Ainda que Israel seja como a areia do mar, só um restinho, o remanescente, o povozinho de Jacó, o vermezinho de Israel, o povozinho pequeno, é que vai se salvar. Ou será que a Bíblia está mentindo quando diz isso? Será que eles vão negar o que a Bíblia diz? Eu não duvido que essa igreja, do jeito que está vivendo, ela possa negar esta palavra, né? Pois bem, e aí o Senhor conclui claramente aqui, né? E outros vão dizer assim, o que tem realmente roupa. Não, você não vai me fazer virar chefe desse povo, não. Esse povo não presta, eu vou ser chefe desse povo. Vejam a situação, meus amados. Vejam a situação de julgamento que o Senhor está dizendo que vai acontecer com aquele povo, porque eles abandonaram o Senhor, abandonaram a sua palavra e entraram pelo rumo da idolatria. Tudo isso para dizer assim, ó, escolhamos o Senhor, não escolhamos o caminho da desobediência e da idolatria, porque só dá nisso. Todos nós somos avisados por esta palavra. Se nós escolhermos esse caminho, já seremos castigados pelas nossas próprias ações e conscientemente.